de la última presentación que hicimos sobre patologías del fémur proximal. Hablaremos un poco sobre las patologías congénitas, que es sobre piebot congénito y osteogénesis imperfecta. Nuestro grupo está conformado por Daphne, Tainá, Clara, María y Débora. Piebot, né, é uma patologia congênita, é uma malformação presente ao nascimento, caracterizada por posição anormal do pé de forma equina, vara ou adducida. Afeta as estruturas ósseas, musculares e ligamentosas, por debaixo da rodilha, podendo ser unilateral ou bilateral. A unilateral é mais frequente. As alterações estruturais, né, desequilíbrio muscular entre os flexores plantares e disflexores, retração dos tecidos planos e posteriores mediais, subluxação do asálito e calcâneo e acortamento dos tendões de Aquiles. A etiopatologia multifatorial é fatores genéticos, né, maior risco familiar, restrição do movimento dentro do útero, pode estar torto, fazer normal, e depois que for pertinho lá dentro, se permanece. É mais fácil depois de consertar essa permanece. E a posição fetal anormal prolongada. Aí o quadro clínico, igual a Ana falou, vai ser principalmente o pé equino, né, que seria na pontinha dos pés, varo, que seria torcido para dentro, e abduzido, que é a rotação interna, tanto da tíbia quanto do pé, para a linha média. O pé geralmente é pequeno, com plebes cutâneos bem profundos e uma rigidez variável da musculatura e dos ligamentos também. O diagnóstico ele é feito ao nascimento, né, clínico, pela clínica, e a gente pede também a radiografia para poder apresentar todas essas situações que eu falei antes, da rotação interna, adução e equino. E aí o tratamento ele é feito de duas formas, que seria o conservador mais frequente, que é o método de Ponseti, que foi o médico que desenvolveu isso, que são feitos gestos e férulas semanalmente, assim que a criança nasce e é diagnosticada, para ir corrigindo. Tem um prognóstico muito bom, assim que é corrigido 90% dos casos, e se não chega no êxito, é feito a correção cirúrgica com os procedimentos para soltar o tendão, para soltar os ligamentos que ficaram rígidos nesse processo. É o que eu falei da cirurgia. Em base a isso, o mais importante é o método de Ponseti mesmo, que desenvolve o tratamento. Volvemos. ¿Cuántos yesos sería o se hace? 5 semanas. 5 semanas não, são 5 dias. 5 yesos y se cambia cada cuánto. Cada uma semana. A la semana se cambia 5 o 6 yesos. Que se corrige gradualmente. É verdade, da célula depois que eu Entonces después, antes, que se va corrigiendo gradualmente porque vos tenés cabo, aducto, varo, equino. 5 deformidades tiene tu pie. Y gradualmente con los yesos, si vos te das cuenta, vas corrigiendo una de esas deformidades. ¿Cuál es la última deformidad que se corrige? El equino. El equino es lo último que se corrige. ¿Con qué? Con la tenotomía de la quina. Tenotomía de la quina. Ahí vos soltás y podés liberar el equino. Es el último procedimiento que se hace. Entonces el equino es lo último que se corrige. Después de tu tenotomía de Aquiles, ¿usas yeso o ya usas la férula de Brown? Se usa otra vez yeso 2 semanas. Después ya cambias a tu férula de Dennis Brown. ¿Cuánto tiempo se usa la férula de Dennis Brown?
horas. Después de los 2 años, durante el sueño, que serían 12 horas de sueño más o menos. Pero los 2 primeros años son 23 horas la férula de Brown. Por eso también se recomienda el tratamiento al nacimiento, cuando se diagnostica precozmente, porque es más fácil adaptarle al niño a estas cosas que cuando ya es más grande y que una vez que camina luego ya es muy difícil, porque es difícil que se quede 23 horas con la férula de Brown 2 años. Pero es el protocolo que se hace, el método Ponseti, que incluye todas esas cosas. ¿De acuerdo? Eu falei sobre os fatores prognósticos, que é 90% dos casos de êxito, e complicações possíveis seriam a recidiva da deformidade, rigidez articular, que se corrige com a cirurgia, e dor crônica no pé. Também pode ter discrepância no equilíbrio dos membros, e artrose precoce não se é ¿Cuál es la complicación más frecuente? artrose. No. La complicación más frecuente. Eu acreditava que era artrose ou dor crônica. La recidiva. Es una deformidad congénita, entonces fácilmente vuelve a aparecer la deformidad. La recidiva es la deformidad más común en estos casos, dice ella. Ahí decía la respuesta a mi pregunta. Después, Bom, en español, estoy intentando hablar en portugués. bueno, eu vou estar falando sobre a progênese imperfeita, que seria uma formação óssea imperfeita. É um grupo de transtornos genéticos de tejido conectivo, caracterizado por formação óssea defeituosa. ¿Por quê? Por la mutação de genes que codificam a produção do colágeno tipo 1. Provoca huesos frágiles que se fracturan por facilidade ante traumas mínimos, pero tenemos outras manifestações clínicas. Epidemiologicamente é uma condição rara, entre 6 e 8 nascimentos a cada 100.000 nascem com otorrinolaringite imperfeita. La fisiopatología, como yo hablé, son sobre mutaciones en genes, esos 2 genes siendo lo primero más común, y los genes pueden ser mutados de 2 formas. Yo puedo tener una anormalidad en la producción del colágeno o una disminución de la producción del colágeno. El feto nace somente por 50% de la producción del colágeno, que é classificado que eu vou estar falando mais à frente, tipo 1, dentro das osteogêneses, e menos comum que tenha a produção anormal. A produção defeituosa de colágeno tipo 1, por herança autossômica dominante entre 90% dos casos, ou seja, um dos padres ao menos tem a mutação. Sobre as consequências curriculares, temos uma matriz óssea anormal e débil. Ossos in vitro. Eso me dijo. Sí. Diminuição da densidade mineral óssea e fragilidade de tecidos conectivos. É uma enfermidade que não afeta somente os huesos, mas também esclera, audição, entre outros. Los tipos, segundo a classificação, temos leve, progressão deformante, perinatal letal, que é a mais grave, tipo 4, que é moderada, e a classificação é hecha de acordo com a clínica do paciente. Leve, que é sobre a afecção, diminuição de 50% de tipo de colágeno 1, ela é a forma mais comum, com clavícula, fratura moderada, diminuição pode ser normal ou com perda leve. Tipo 3, progressivamente deformante, é onde eu tenho deformidades progressivas graves, escleróticas variáveis,
aqui eu tenho calos hipertróficos, calos finos ósseos e características específicas em outros, como a síndrome de Brooke, que é uma osteogênese mais uma contratura articular congênita. E as formas raras adicionais, eu posso ter uma osteogênese mais uma osteoporose com pseudobioma, que é a osteoporose mais a cegueira, e a osteoporose juvenil idiopática, que é uma osteoporose que não tem causa, geralmente afeta de 8 a 14 anos e se resuelve hasta el final de la pubertad. Cuadro clínico, fracturas múltiples, recurrentes, deformidades óseas, escleróticas azuladas, baja estatura, dentiogênesis imperfeita, que é a mala formação dental, e aumento de la textura ligamentosa, que facilita subluxações e ilustrações, e perda auditiva. Diagnóstico pode ser geralmente efeito clínico, com fratura repeticional trauma mínimo, deformidade em huesos azulados, escleróticas azuladas, dentiogênesis imperfeita, articulações hipermóveis, e eu quando identifico um desses signos, complemento com radiografias que vão me demonstrar o hueso desreglado, deformado, fratura de metafases, diminuição da densidade óssea com a densiometria, provas genéticas, dos genes mutados são confirmatórias, e biópsia de pele, onde eu hago um cultivo de fibroblastos, que são os formadores de colágeno. Aqui a apresentação de algumas deformidades, e aqui, de acordo, como eu falei anteriormente, as classificações. Manejo de la osteogênese. Os pacientes afetados por esta enfermedade necessitam ter um seguimento, um manejo pro resto da vida. Manejo de las fraturas de clavos endomedular telescopados, que eu clavo o membro afetado com um clavo endomedular. E por que telescopado? Porque cresce junto ao coroninho. Telescópio. Aumentar o grau de independência das fraturas com reabilitação, terapia, exercícios, lembrando sempre de barrancos, aspectos psicossociais para reduzir estigma, adaptação escolar, e com a pediatria, coordenação de necessidades assistenciais, pois pode ter muitas complicações, como estresse respiratório, etc. Manejo farmacológico, geralmente a gente insere bifosfonato e tem alguns novos tratamentos sendo incluídos. GH, transplante de células hematopoéticas, e o deslumbabe, que é um agente monoclonal para ajudar a produção de glucose. Alguns riscos ou contraindicações para o uso do bisfosfonato, hipocalcemia, pseudogripal, uveites, principalmente uveites, e estresse respiratório. E sempre aderir ao cálcio e à vitamina D durante o tratamento. Quirúrgico, caídas incrementulares telescópicas, como já disse,
Só Pievots, ortogenesis imperfecta no, pero pievots iban a leer, iban a